Alguns analistas dizem que a guerra do Yom Kippur, no fim, trouxe algumas mudanças importantes. O senhor acha que agora pode acontecer a mesma coisa? Gostaria de ter essa esperança que o analista que você citou tem. Obviamente, muitas pessoas no mundo gostariam de ver o fim desse derramamento de sangue e dessa guerra genocida de Israel em Gaza. 70% das vítimas dos ataques a Gaza são mulheres e crianças. E foi de cortar o coração ver essas crianças mortas e as pessoas que foram obrigadas a ir para o sul ainda assim foram bombardeadas. O problema é que, na realidade, mataram qualquer solução política. A solução dos dois estados está praticamente morta. Na realidade, esse é um espaço muito pequeno, um país pequeno, no qual a única forma possível de coabitação exige que se desfaçam as estruturas de desigualdade, da supremacia judaica, do colonialismo e do apartheid, que favorecem um povo em detrimento do outro. Não se pode chegar a uma solução enquanto não decolonizarmos a situação na Palestina. That obviously favor one people over the other. We cannot get to that solution until we have really begun to decolonize the situation in Palestine. E se não tem a solução dos dois estados, Israel, que foi criado depois e expulsou todas essas pessoas, é que vai ficar ali? A ideia de ter uma terra para todos, com soberania para os dois, só vai ser possível quando começarmos a trabalhar para desfazer as estruturas de privilégio e da supremacia judaica. E parece que a opinião pública mundial mudou um bocado em favor da causa palestina nos últimos anos. Isso ajuda? Porque sabemos que Israel não está sozinho. Estados Unidos e Europa, que criaram o problema, também estão com Israel. Concordo que houve uma mudança. O discurso público tinha só um lado. Agora, os Estados Unidos orientaram seus diplomatas a não usarem as palavras como paz, calma, nada disso. Estão interessados em acelerar a campanha de opressão contra os palestinos. Mas, ao mesmo tempo, você vê os povos do mundo ao lado dos palestinos. Isso também aconteceu em 2018 e 2014. Os governos apoiaram as ações unilaterais de Israel, a guerra genocida contra os palestinos. E as pessoas da França, da Grã-Bretanha, da Alemanha, dos Estados Unidos foram para as ruas protestar. Muitas celebridades que se posicionaram em favor de Israel usaram imagens dos palestinos sofrendo. Justin Bieber, Jamie Lee Curtis e muitos outros. Isso te mostra o absurdo e a perversidade. It can tell you about the absurdity and the perversity. Israel está exportando a ideia de Estado tecnocrático, essas ideologias e tecnologias que são testadas primeiro nos palestinos. Para onde eles estão exportando? Para vários países que compram essas tecnologias de vigilância, de métodos de contra-insurreição. Esse livro, Laboratório Palestino, é muito interessante. No meu próximo artigo, falo muito disso. Joe Biden disse que se não existisse Israel, teríamos que inventar. Joe Biden said if Israel did not exist, we would have invented it. Por causa da maneira que vê Israel como forma de consolidar e continuar promovendo o imperialismo na região. Consolidating and promoting imperial interests in the region. Existe uma conexão entre a extrema-direita israelense, Donald Trump, a extrema-direita brasileira. E Joe Biden está numa situação difícil porque apoia Israel, mas prometeu combater isso nos Estados Unidos. É o nascimento do capitalismo autoritário e a tendência do crescimento do fascismo em Israel é parte dessa tendência global. Is really part of this international and global trend
of the rise of authoritarian capitalism. Com Bolsonaro, Trump, Orbán e outros líderes mundiais, ficou claro que a democracia e as estruturas de governo não estão servindo aos interesses do capitalismo. Clear that democracy and democratic structures of governance are not really serving the interests of capitalism. And because they're not serving Por isso estão tentando separar a democracia do capitalismo. split democracy from capitalism, and that's why you see the attack. Por isso, você vê os ataques às estruturas democráticas, seja em Israel, nos Estados Unidos ou no Brasil, ou também em outros países. É uma tendência global e Israel é parte dela. And Israel is part of that trend as well. I agree with you completely. Ou seja, o capitalismo chegou a um ponto em que não pode sobreviver se não for pela força? Sim, tenho adotado a terminologia do necrocapitalismo. Basicamente, fala dessa transformação do capitalismo, que transforma o corpo humano em commodity e monetiza o corpo humano. Por isso, você vê tantas mortes, mais de 3.000 mortes na Palestina e em Israel. Quem está pagando por essas mudanças é o povo, os que estão pior no planeta. Palestina não está sozinha, existe uma Palestina global. A luta vai muito além dos limites geográficos. É contra essa necropolítica que categoriza as pessoas em humanos e, como disse o primeiro-ministro de Israel, os animais humanos. Jonathan Cook escreveu um artigo e na última frase ele diz: se deixarmos essas ideologias dominarem, nos transformarão a todos em palestinos. Precisamos trabalhar com a solidariedade de todas as pessoas que estão excluídas no sistema capitalista global. Precisamos trabalhar com todos esses grupos suprimidos, nos campos de refugiados palestinos, nas favelas do Brasil e todos esses outros lugares que entendem como esse necrocapitalismo está monetizando o corpo delas para deixar outras pessoas ricas. Então, temos duas questões importantes aqui: os limites da democracia dentro do capitalismo e os poderosos que não querem perder o poder, os Estados Unidos e os países da Europa. Concordo, eles estão se beneficiando. Israel joga um papel essencial para reproduzir essas estruturas de opressão. Já estamos no século XXI e ainda temos pessoas que são tratadas como sub-humanas. Ver os líderes israelenses dizerem que homens, mulheres e crianças palestinas devem ser culpados pelo que aconteceu e por isso merecem o que aconteceu. Isso é um absurdo e ninguém cobra. Palestinos falam disso há 75 anos e acho que vai piorar ainda mais. E o Netanyahu, ele está conseguindo unir um número suficiente de pessoas a seu redor ou está criando ainda mais problemas para ele politicamente, internamente? Acho que um segmento cada vez maior da população judaica de Israel está contra ele. Existe um movimento exigindo a deposição dele depois dessa guerra. Estão culpando ele pelas falhas do serviço de inteligência e das táticas. Então, estão se voltando contra ele. Muitas pessoas estão perguntando: cadê o exército? E muitos dizem que de 60% a 70% estavam protegendo os colonos. Como eu chamo os colonos terroristas, que em outubro mataram 35 ou 36 palestinos. E o exército está lá para protegê-los.